Bom dia, gente boa, tudo beleza? Estamos aqui mais um dia de produção profissa. Vamos conversar sobre eventos culturais, vamos conversar sobre montagens, coisas que a gente ama fazer. Vamos lá, eu e meu cafezinho estamos aqui esperando você entrar. Gente, primeiro recado de hoje é: bom dia, Jéssica, bem-vinda, vamos embora conversar. Primeiro recado de hoje é o seguinte: inscrições abertas para o workshop Manual Prático do Evento Cultural. Então, vai no link que está na bio, faz sua inscrição. Esse evento vai acontecer no dia 16 de setembro, é totalmente gratuito, totalmente online. A gente vai poder conversar, vai ser massa. Então, espero você lá. Não deixe de fazer a sua inscrição, tá bom? E, gente, nossa conversa de hoje, a gente pode mudar o tema a qualquer momento, tá certo? Mas o tema que eu separei hoje para conversar com vocês foi essa coisa que empurra a gente para longe do que a gente precisa fazer, certo? Por que eu fico adiando as demandas que eu preciso fazer para o meu evento cultural? E sabe aquela coisinha que te leva para longe? Né? Aquela coisa que quando você menos espera o dia acabou e você não fez o que você tinha que fazer? Então, eu vim conversar um pouco sobre isso para ajudar vocês nesse processo, tá? Às vezes você olha para o relógio e diz assim: eu tenho mais um tempinho, daqui a pouco eu faço, né? O edital só acaba amanhã, então ainda dá para eu dormir essa noite tranquilo. Sei lá, a gente vai inventando coisa, né? Para empurrar isso para frente. Provavelmente você já deve ter vivido isso e o nome disso é procrastinação, esse nomão aí, que é o famoso empurrar com a barriga. Bom dia, Clotilde, vamos embora conversar. Coloca aqui suas dúvidas sobre montagem de eventos culturais, estou aqui para isso, tá? Se quiser conversar comigo online aqui agora, só me avisa aqui nos comentários que eu te convido e a gente conversa, eu falo um pouco com você, tiro suas dúvidas sobre produção de eventos culturais, tá legal? Só falar aqui que a gente conversa, tá? O assunto que eu trouxe para cá, que a gente pode mudar a qualquer momento, mas o assunto que eu trouxe para cá é por que eu fico com aquela preguicinha de fazer o que eu preciso realmente fazer no meu evento cultural, tá? Isso acontece porque existe uma coisa chamada procrastinação que empurra a gente mesmo para frente e é normal no ser humano, né? Os seres humanos, eles procrastinam desde que o mundo é mundo e isso é inerente à condição humana, né? Às vezes a gente está tão ansioso para realizar alguma coisa que essa ansiedade mesmo já não deixa a gente chegar perto desse negócio. É muito bizarro, né? Você pode sentir essa vontade de empurrar a coisa para frente também, porque às vezes os seus objetivos não são muito concretos, né? Então, por que você sente essa vontade? Às vezes, por exemplo, às vezes a coisa não é muito concreta, ou então vai estar muito longe disso acontecer, longe, falando em termos de tempo, né? Por exemplo, às vezes a gente pensa que quer escrever um projeto cultural num edital que está lá aberto, certo? Para receber uma grana legal, para a gente fazer o nosso projeto, fazer a nossa ideia acontecer, finalmente tirar do papel. E aí pega o edital assim e você não tem coragem nem de ler até um dia antes da data que vai acabar, né? Por que a gente sente isso se a gente sabe que aquilo vai ser melhor pra gente? Não tem nada racional aí na história, né? Por que a gente se sente assim? E aí você fica pensando assim: ai, tem o Brasil inteiro concorrendo, por que vão escolher justamente o meu? Ai, meu Deus, se eu botar esse edital, só vai aprovar quem panelinha, quem já tá carta marcada, tal. Você fica inventando desculpas para você não fazer aquilo, entendeu? Como é uma coisa muito distante, né? Uma coisa que não está no seu controle, é uma coisa que não depende de você. Aí você fica com aquela sensação de quero empurrar isso para frente para me livrar desse negócio, me livrar de ter que fazer isso. Mas isso é normal, tá certo? E tem um jeitinho
que a gente consegue ir driblando essas vontades estranhas que a gente tem, tá? Outra coisa que faz com que a gente empurre mais para frente o que a gente tem que fazer é o medo de falhar, o medo de ser julgado, né? Esse medo do dedo apontando pra gente, assim, o medo do que as pessoas vão dizer da gente, né? Ou, vou escrever um projeto e ele não vai ser aprovado. E isso faz com que a gente nem chegue a escrever. Tá errado, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Outra coisa que também empurra a gente para frente são as distrações. Por exemplo, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, essas coisas que distraem a gente com uma rapidez danada. Quando a gente menos espera, a nossa atenção foi para outro lugar completamente diferente e a gente fica preso lá por horas, né? Instagram, inclusive, é incrível para isso. Você fica lá assim e não sai, né? Então, tem umas fórmulas para a gente conseguir, quer dizer, uns jeitinhos que eu inventei para mim mesma, para que eu parasse de procrastinar o que eu realmente precisava fazer, para que eu conseguisse vencer essa coisa de eu tenho que escrever um projeto e não estou conseguindo escrever. Eu criei algumas estratégias, certo? A primeira delas, eu minto para mim mesma com relação à data. Eu digo para mim assim, se o edital vai terminar dia 10, eu minto para mim. Eu digo, dia 8, viu, Carlinha? Dia 8 acaba esse edital, tá? E isso tem funcionado para mim há muitos anos. Agora, engraçado, minha gente, quando eu faço isso, eu, por incrível que pareça, diminuo a minha ansiedade com relação a isso, com relação a essa coisa. Veja que coisa engraçada. Por quê? Porque, apesar de eu acreditar profundamente na data errada que eu estou dizendo para mim, eu realmente assumo aquela data como verdadeira, apesar disso, eu sei que se eu não terminar aquilo naquela data, o mundo não se acabou, entendeu? Eu termino naquela data. Eu encerro realmente na data que eu defini que eu ia encerrar. Mas, se por acaso acontecer algum pepino naquele momento, eu ainda tenho 2 dias para frente. Por exemplo, se você deixa para o último dia a entrega de um projeto cultural, você corre o risco de ter o sistema congestionado na hora que você for entregar esse projeto. Eu tenho uma experiência traumática, inclusive. Minha parceira Cristiane Galdino, minha parceira de projetos, a gente inscreveu um projeto no Prêmio Carequinha de circo. E a gente fez o projeto todo bonitinho, certo? Mas o que? Deixou para a última hora. E aí eu fui subir o projeto no dia do encerramento do prêmio. E eu passei 6 horas para conseguir subir de fato o projeto. Eu fiquei lá, né, reiniciando, fiquei atualizando a página e tal, e não conseguia enviar, Passei 6 horas para conseguir enviar esse projeto para o Prêmio Carequinha. Ainda bem que foi aprovado, fomos contemplados no prêmio, tudo lindo, mas eu realmente não indico essa experiência para ninguém. Não deixe para o último dia. E como é que você faz para não deixar para o último dia? Você mente para você. Você diz para você que o último dia é 2 dias antes, pelo menos, entendeu? E aí você consegue vencer essa coisa de não entregar no último dia, de não correr o risco de você ficar tentando enviar o projeto e o sistema está congestionado e você não conseguir, tá? Então, essa dica é boa, né? Minta na data da entrega do seu projeto ou do que quer que seja. Na entrega da sua demanda, minta nessa data. Minta para você mesmo. Olha que bonito, que conselho bonito eu tô dando aqui, né? Vamos lá. Tô aconselhando vocês uma mentira que vai fazer muito bem, só vai fazer bem para você e para todo mundo que estiver perto. Outra dica para você vencer essa coisa que só te afasta de conseguir realmente realizar o que você precisa é você criar pequenas metas para você conseguir atingir uma grande meta, certo? Então, digamos que você tem que... Deixa eu pensar num exemplo aqui. Digamos que você tem que montar um evento, tá? E para isso você tem que convocar uma equipe muito grande, certo? Você tem uma equipe enorme para convocar, aí isso já te dá uma preguicinha, assim. Aí já dá aquela preguicinha, né? De ter que ligar para todo mundo, de ter que falar para todo mundo e tal, explicar tudo que é, etc. Aí
nesse momento, ao invés de você enxergar assim, hoje eu tenho que falar com 150 pessoas, você não faz isso. Você divide isso em 10 dias e você fala com 15 pessoas por dia. Aí você vai conseguir ficar com o coração mais tranquilo, digamos assim. Ou você divide por, hoje eu vou falar com artistas, amanhã eu vou falar com técnicos, depois de amanhã eu vou falar com equipamentos. E assim você vai criando metas pequenininhas que são mais fáceis de serem atingidas. Veja bem, às vezes, por exemplo, você está escrevendo um projeto e aí você olha assim e você faz, nossa, eu tenho que escrever esse projeto, certo? A primeira coisa que você tem que fazer é ler o edital. Mas você nem contabiliza ler o edital no seu tempo de trabalho. Veja como isso está errado, não é? Então, tira um dia para ler o edital, tira um outro dia para separar a documentação que precisa, tira um outro dia para fazer a planilha, tira um outro dia para fazer a justificativa. E assim você vai todo dia fazendo um pouquinho, um pedacinho de cada vez, e no final de vários dias você tem ele pronto e você nem sentiu aquela coisa de eu tenho que sentar e parar minha vida para fazer isso, certo? Isso é uma estratégia para você fazer isso com mais rapidez. Eu, particularmente, tenho um fio de cabelo aqui que está me incomodando. Achei, ele estava aqui atrás. Eu, particularmente, com relação a projetos, mudei um pouco a minha forma de ver. Eu entendi o quê? Eu entendi que eu não posso dedicar tanto tempo da minha vida fazendo projetos. A vida inteira escrevendo projetos. Por quê? Porque de 10 projetos que eu escrevo, eu aprovo um, né? Assim, em editais que são fundos, né? Que é diferente de você escrever na Rouanet, por exemplo, que você escreve e aprova facilmente, mas o difícil é você captar. Então, quando os projetos editais eles são em formatos de fundo, ou seja, quando você escreve o projeto e quando aprova você já tem o dinheiro, eles são mais difíceis de aprovar, né? E aí você faz um monte para aprovar um, certo? E aí, se eu faço um monte para aprovar um, eu não posso dedicar minha vida inteira somente a escrever projetos. Escrever projetos é uma parte importante da minha carreira de produção cultural, da minha carreira de produção de eventos culturais, mas não é a única coisa que eu faço na vida. Não pode ser a única coisa que eu faço na vida, né? E aí eu estabeleci para mim o seguinte, eu tiro um dia para fazer o projeto, mas eu tenho know-how já, uma caminhada longa fazendo projetos, né? Eu tiro um diazinho, eu sento e faço o projeto do começo ao fim, mas também dedico um dia inteiro só a isso. E isso foi uma estratégia que eu inventei também para não ficar gastando tanto tempo. Então eu sei que um edital hoje vai gastar, um projeto dentro de um edital vai gastar um dia da minha vida. Se eu fizer 5 projetos para esse mesmo edital, eu vou perder 5 dias da minha vida fazendo projeto. E eu tenho que prestar atenção nisso para poder gerenciar as outras demandas da minha vida. Por exemplo, as montagens, a parte boa, aquela parte massa que a gente está pegando no pesado mesmo, que é o que eu adoro fazer, né? Mas eu preciso fazer os projetos para poder ter essa parte de montagem também. Eu preciso disso para poder ter um financiamento para os meus sonhos, certo? Então, crie pequenas metas para você chegar numa meta grande, tá? Vai ficar mais fácil, você vai empurrar menos para frente, você vai conseguir fazer isso com mais facilidade. Uma outra coisa massa também é você sempre determinar datas para encerrar as suas tarefas, mesmo que elas não tenham data para encerrar. Você inventa essa data para você. Sabe por quê? Porque senão você vai empurrar lá para longe o máximo que você puder. E você não quer isso, criatura. Você quer somente resolver sua vida, né? Você quer fazer a coisa. Aí, o que você faz? Por exemplo, tenho que levantar os custos do cenário, digamos. Né? Mas você vai fazer isso, você tem até quando para fazer isso? Não tem data. Isso aí, eu só preciso levantar esses custos. Tem data. Você tem uma semana para fazer isso. Pronto. Você diz para você mesmo, entende isso? Você tem uma semana para fazer isso. E aí não faça não. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente coloca uma data final, a gente se avisa que tem um limite. E isso faz com que a gente, de fato, dedique tempo para fazer isso. Mesmo que a gente vá pegar nisso somente um dia antes daquilo acontecer, né? Mesmo que a gente vá, poxa vida, marquei a data e tudo, estou eu aqui empurrando para frente até o último dia.
mas pelo menos você tem um último dia. Senão aquilo não vai acontecer. Sabe uma coisa engraçada que acontece? Que eu já vi muito acontecer, que é o seguinte: tem uma data, por exemplo, prestação de contas de um projeto. Aí tem uma data final, você só pode entregar até tal dia. Passou desse dia, a pessoa simplesmente se desobriga. E é um perigo isso, gente, porque quando a gente não presta contas, a gente pode até correr o risco de ter que devolver o dinheiro que já usou. Imagine. E aí, porque passou a data, a pessoa se desobriga, entendeu? Porque é assim que funciona o nosso cérebrozinho, que fica metendo a gente em enrascadas e a gente tem que lutar contra isso. Então, sempre determine datas para encerrar as suas tarefas, mesmo que elas não tenham datas marcadas, certo? Você marca para você mesmo. Uma coisa que a gente não deve fazer, quando a gente está fazendo uma atividade que a gente costuma procrastinar, ou seja, que a gente costuma empurrar para frente, é deixar o celular perto da gente. Por exemplo, quando a gente está levantando as demandas do nosso evento cultural, a gente precisa de muita concentração. Se o nosso celularzinho está do lado e fica chegando aquela mensagem do grupo do WhatsApp, né? Ou se você diz assim, eu vou só dar uma olhadinha aqui rapidinho no Instagram, e isso vai te levar para muito longe. E você não quer isso. Então, minha dica é, vai levantar as demandas do seu evento cultural, concentra. Pega o seu celular e vira ele para baixo, assim, ó, bota ele no silencioso e vira ele para baixo. Deixa ele longe de você, certo? E senta e faz o que você tem que fazer. Senta, faz as suas demandas. Você vai precisar de imaginação e concentração nesse momento que você está levantando todas as demandas do seu evento cultural. Então, para pensar nas suas demandas e esquece celular e outras distrações. Isso vai fazer com que você chegue mais rápido ao seu objetivo. E aí, uma coisa que você gastaria 3 horas fazendo, você vai gastar 1, porque você está tão concentrado que você já conseguiu enxergar tudo. Terminou aquela 1 horinha, aí você parte para o seu celular, tá bom? Dá para ficar, né? 1 horinha assim, concentrar? Acho que dá. Uma outra coisa errada que a gente faz e que é muito normal, e aí eu entendi, não faz muito tempo, mas eu entendi uma estratégia para que a gente vença dentro do nosso dia o que a gente não quer fazer. A coisa é o seguinte, se você pegar a demanda que você está empurrando para frente e colocar ela numa lista e ela for a sua última coisa que você vai fazer no dia, porque é assim, né? A coisa que a gente está empurrando para frente vai ser a última coisa que a gente vai fazer, né? Isso tem que ser exatamente o contrário. Você tem que trazer essa sua demanda que você não está querendo fazer, que você está empurrando para frente, né? Sei lá, planejar o meu evento cultural, você vai pegar e vai trazer ele para a primeira demanda do dia. Porque você vai fazer se livrar. Então, se for preciso, você pode acordar 1 hora antes para começar o seu trabalho antes, para começar por isso, certo? Começar pela demanda que você está procrastinando, que você está empurrando para frente. Comece o dia por essa demanda, para você não ter a sensação de que essa demanda está roubando um tempo do seu dia. Então, você acorda 1 hora mais cedo, senta, faz o que tem que fazer, e aí, quando o dia for começar, você já fez o que você estava empurrando para frente. Gente, vocês entendem que tudo isso passa pela razão? Tudo isso passa por decisões que você precisa tomar? Né? Então, se você quer vencer essa preguicinha, vencer essa falta de força para fazer o que você precisa fazer dentro dos seus eventos culturais, você vai precisar realmente pensar e raciocinar, né? Usar a sua razão para que você consiga superar a procrastinação, né? Que é o nome disso que a gente chama de empurrar para frente, né? Você vai precisar tomar a decisão de fazer essa coisa primeiro, tomar a decisão de dar mais atenção a isso que você está querendo empurrar para frente, certo? Isso tudo passa por decisão, tá? Tomar a decisão de marcar uma data para entregar, tomar a decisão de antecipar a data do edital na sua cabeça para você entregar antes do último dia. Tudo isso passa por tomada de decisão, tá? Como tudo na vida, né, gente? Então, se você quer conseguir
fazer os seus eventos culturais, conseguir escrever os seus projetos culturais, sem essa de ficar empurrando para frente, você vai precisar tomar algumas decisões. E as decisões são essas, né? Marcar a data para você ir cumprir, antecipar a data do edital, começar o dia pelas tarefas que você não está afim de fazer, começa o dia por ela, para que você se livre logo delas, né? Tem essas decisões que você vai precisar tomar. E na hora que você encontrar esse caminho, na hora que você de fato entender que isso funciona, você vai sentir muito prazer nisso, de entender que isso está realmente te ajudando e está fazendo com que você consiga concluir aquelas coisas que você não conseguia concluir antes. Então é o seguinte, você pode dizer para mim assim, mas eu não consigo. É mais forte que eu. E aí eu vou dizer uma coisa, você vai precisar ser mais forte do que a procrastinação que lhe domina. Você vai precisar ser mais forte do que essa vontadezinha de ficar 5 minutos a mais na cama, ou essa vontadezinha de fazer uma outra demanda, de passar por cima das demandas que você não está afim de fazer. Você vai ter que enganar o seu cérebro, tá? E a melhor forma de você enganar o seu cérebro é você criando pequenas metas diárias. Você pega uma meta grande, vê qual é o prazo, divide essa meta em coisas bem pequenas e pontuais que você vai cumprindo dia a dia. Todo dia você faz um pedacinho. Mas não vale terminar um dia sem terminar a demanda do dia, certo? Não importa a hora, você vai ter que cumprir aquela demanda, tá? Então, se você enxerga isso, se você enxerga que você desculpa, bati aqui no tripé. Se você enxerga que você precisa, que você pode ter pequenas metas, ao invés de uma meta enorme, isso vai aliviar muito seu coração, tá? Então, mesmo que você diga para mim, Carlinha, eu não consigo, eu fico olhando para aquela coisa e não consigo fazer. Aí eu digo para você, pega essa coisa e transforma em pequenas coisinhas. Pega essa grande meta e transforma em pequenas metas, que você vai conseguir ir cumprindo as pequenas metas todo dia. Para de olhar lá para longe, para de olhar para essa meta grande e olha só essa meta pequenininha aqui. Então, se a sua meta é construir um evento cultural, hoje você vai se preocupar somente em planejar. Amanhã você vai se preocupar somente em chamar as pessoas para trabalhar com você. Depois de amanhã você vai se preocupar assim, em montar, em coordenar essa montagem. Assim você vai fazendo devagarzinho, ao invés de olhar uma grande meta que te assusta, que te afasta, tá bom? Encara essas grandes metas como pequenas metas que vai dar certo, tá? Aí você pode me perguntar assim também, será que eu não tenho vocação para fazer eventos culturais? Porque eu fico sempre empurrando essa coisa para frente? Será que eu não gosto de fazer isso? Calma. Empurrar tudo para frente é uma característica da gente, dos humanos, tá? Mas tem coisa que a gente empurra para frente porque a gente não gosta mesmo. E isso é normal, tá? Dentro de qualquer atividade que você vai exercer, dentro de qualquer coisa que você vai fazer na vida, vai ter coisa que a gente adora fazer e vai ter coisa que a gente odeia fazer, né? Eu, por exemplo, eu amo o dia da apresentação. Aquele dia que tá todo mundo dentro do teatro, que a gente tá montando tudo, que eu acordo assim cedíssimo para estar 5 horas da manhã no teatro montando as coisas, ou no meio da rua, seja lá onde for. Eu adoro esse dia, adoro esse momento. Mas eu não gosto muito do processo de escrever projetos em editais, certo? Escrever o projeto, colocar no edital, esperar ser aprovado e pensar principalmente que aquilo não está sob o meu controle, que por mais que eu faça tudo que eu tenho que fazer, por mais que fique um projeto incrível e tal, não sou eu que vou definir se aquilo vai ser aprovado ou não. Então isso me afasta um pouco, sabe? Isso me deixa com preguiça de fazer. Eu não gosto muito desse processo, não. Eu faço por obrigação, mas é uma necessidade, né? E eu vou continuar fazendo, mesmo que eu não ame, porque eu preciso disso. Todo trabalho vai ter uma parte que você não gosta. O meu marido é músico, por exemplo, e ele estuda 3 horas por dia, né? Só piano ele estuda 3 horas por dia, mas ele estuda música mesmo, assim, estudando música mais tempo por dia. E ele dá aulas, ele adora dar aulas e tal. Mas tem a burocracia da aula que ele odeia fazer. E tem.
e tem que fazer. E ele faz reclamando, mas faz. Toda profissão tem aquela parte que a gente odeia fazer, né? Então, se você vai montar eventos culturais, pode ser que tenha uma parte que você odeia fazer, isso é normal, tá? É normal e isso não deve te afastar, porque eu vou te dizer, o resultado que a gente tem quando a gente monta um evento cultural, nossa senhora, tudo que a gente odiou fazer lá no processo vai por água abaixo, tá? Então, gente, hoje a gente entendeu que essa vontade que a gente tem de fazer as coisas na última hora se chama procrastinação. E é comum nos humanos, né, até quando a gente está fazendo o que a gente ama. Até quando a gente está fazendo um evento cultural que a gente ama fazer. E a gente entendeu também que isso tem cura, né? A gente tem como solucionar essa questão de ficar empurrando realmente as coisas para frente. E o grande segredo é a gente transformar as grandes metas em pequenas metas, em metas, digamos assim, mais alcançáveis, né? Metas que a gente vai conseguir alcançar sem sofrer, né? Então, o grande segredo é a gente pegar essa grande meta e transformar numa meta bem pequenininha para que a gente consiga chegar lá naquele lugar que parece tão distante, né? A gente chegar lá sem se cansar. A gente tem que entender que para fazer uma longa caminhada, a gente precisa dar vários passos, né? E esses passos, eles podem ser pequenos, não tem problema. Podem ser pequenos passos que vão te levar lá longe. E é isso que eu estou tentando fazer você entender que a gente pode fazer com o nosso evento cultural. A gente pode imaginar o evento cultural como uma grande meta, mas a gente tem que pensar que para chegar lá, a gente tem que dar pequenos passos. E a gente vai dar vários passos pequenininhos até a gente chegar no nosso evento cultural. A gente vai entender que passos são esses, vai criar esses pequenos passos e a gente vai distribuir ao longo do tempo que a gente tem, né? Então, se eu tenho 3 meses para fazer um evento cultural, eu vou distribuir a minha demanda, digamos assim, né, as minhas pequenas metas, ao longo desses 3 meses. Então, no dia de hoje, eu vou contactar os meus fornecedores, por exemplo, né? Amanhã eu já vou fazer uma outra coisa e a cada dia eu vou fazendo pequenos passos para poder chegar lá naquele lugar que eu quero chegar, que é no meu evento cultural realizado, né? Então, se a gente fizer dessa forma, quando a gente menos esperar, nosso evento cultural está completamente pronto e você não sofreu nadinha, tá? Você não se cansou. A questão é essa, porque às vezes você tem assim 2 dias, eu já fiz um evento em 5 dias, um evento para 15 mil pessoas em 5 dias, né? E aí foi pau, porque eu tinha que fazer tudo, eu não podia respirar. Mas se você tem tempo, e aí é como se você tivesse corrido 5 quilômetros em 2 horas. Não entendo muito bem essa relação, não. Não sei se isso é muito, se é pouco. Para mim, correr meio metro já é demais. Enfim, é como se você tivesse corrido muito uma maratona em 2 horas. Sei lá, né? E aí você vai ficar muito, muito cansado. Agora, se você tem mais tempo, né? Se você tem, assim, 42 dias para correr uma maratona, você vai andar 1 quilômetro por dia, tá tudo certo. E aí você não vai, até eu consigo, né? Você não vai se cansar tanto, tá? A outra dica que eu tenho para dar para vocês é você começar sempre pelo que você não quer fazer. Começa o seu dia pelo que você não quer fazer, você se livra disso e aí você vai realmente render mais ao longo dos dias. Se for preciso, você acorda 1 hora mais cedo para você fazer especificamente essa coisa que você está empurrando para frente o tempo todo, tá? Isso vai te ajudar a ter mais foco. Acorda, toma um café da manhã legal, senta na frente do seu computador, esquece o celular, passa 1 hora só ali concentrado fazendo o que você tem que fazer e rapidinho você vai vencer essa meta que você não está conseguindo vencer. Fazer um evento cultural é uma delícia, eu amo fazer. No final, quando você vira o público aplaudindo, a casa lotada, você vai ver que tudo isso valeu a pena, tá? Tem um processo para ser cumprido? Tem,
mas inclusive esse processo é um processo cheio de prazeres também, cheio de coisas gostosas, porque a gente precisa usar a criatividade da gente, e isso é instigante demais, isso é muito gostoso. Então, fazer um projeto cultural é delicioso, vale a pena, chegar nessa grande meta vale a pena, e a gente consegue chegar se a gente lembrar que a gente tem pequenos passos para dar. São vários pequenos passos, mas a gente vai dar sempre passinhos pequenininhos. E todos os dias de manhã eu venho aqui te dizer que passos são esses que a gente precisa dar para chegar nos eventos culturais. Então, amanhã, 8h30, eu estou aqui com vocês de novo, conversando e falando um pouco sobre esse universo de montagens de eventos culturais. Estão abertas as inscrições para o workshop Manual Prático do Evento Cultural. Eu espero muito que você esteja nesse evento, porque ele é totalmente gratuito, 100% online, vai ser no dia 16 de setembro. A gente vai se encontrar aqui mesmo, né? Quer dizer, eu vou passar para vocês a plataforma, mas você precisa se inscrever no link que está na bio. Se inscreve lá, que você vai... O link que está na bio do Instagram, né? Porque isso aqui pode estar em outras plataformas. Mas você se inscreve lá, tá? E entra no grupo do WhatsApp, que vai ser massa, que você vai ficar recebendo as informações ao longo de todos os dias, ficar lá recebendo as informações. E aí, se inscreve, a gente se encontra no dia 16 e eu vou poder conversar com vocês, vai ser muito legal isso. Para vocês entenderem o que é esse evento, o workshop Manual Prático do Evento Cultural, eu vou levar para vocês como se fosse uma planta baixa do que é um evento cultural, certo? Vou te dar a visão como se você estivesse vendo de cima. Tudo que você precisa ter para fazer um evento cultural. Tudo que você precisa providenciar e tudo que você precisa enxergar para que o seu evento cultural aconteça 100%. Beleza? A gente se encontra lá então. Amanhã eu tô aqui de novo às 8h30. Por favor, manda aí notícias disso, o que é que vocês querem que eu fale aqui. Tá bom? Beijo. Até amanhã.